Fala galera, o Cuiabá enfrenta o Palmeiras nessa segunda-feira, visando se livrar de vez da zona de rebaixamento, porém pega o líder do campeonato, que apesar do mau momento, ainda ocupa a melhor posição do Campeonato Brasileiro, está nas quartas de final da Copa do Brasil e tem índices muito bons. Mas o que consola o torcedor do Dourado é a boa sequência de jogos e a última vez que estivemos na Allianz Parque, saímos com resultado positivo. Tudo sobre o jogo logo depois da vinheta. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal na Coruja. Eu já começo pedindo perdão para vocês se estiver ausente no último domingo até hoje. Eu estava de luto, meu avô faleceu nessa semana que iniciou no domingo passado. Só como ele mesmo cantava, uma música que ele adorava, que o Hélio Cruz interpreta, o show tem que continuar. A gente vai começando esse vídeo, em memória a ele também, e para falar da vitória, se possível, do Cuiabá diante do Palmeiras, se tudo der certo. O retrospecto dourado na Allianz Parque é perfeito, 100% de aproveitamento, até porque enfrentamos apenas uma vez o Palmeiras lá. No ano passado, no dia 22/8, o Dourado foi diante daquele time que acabava de confirmar a vaga na semifinal da Copa Libertadores, após golear o rival na quarta-feira por 3-0 e se classificar para a semi, que perderia o Galo, adversário da atual Copa Libertadores, Copa Santander Libertadores. Naquele momento, o Palmeiras entrou com o time misto e sofreu diante do time de Jorginho. O Cuiabá se segurou bem e apostava em contra-ataques. Logo no início do jogo, Cleison, de fora da área, abriu a contagem para o Cuiabá 1-0. No segundo tempo, após a entrada do Willian Correia, o time segurou bem, Davidson perdeu muitos gols de cabeça, o Cuiabá sofreu 35 finalizações naquela partida, mas o Willian Correia, um belo contra-ataque, gingou, bateu no ângulo 2-0 Dourado, a única partida lá, vitória convincente daquela equipe do Jorginho que mostrava que teria potencial para ir mais longe no campeonato. Pena que os erros de arbitragem e a falta de elenco na reta final do campeonato fez o Cuiabá brigar até a última rodada, tendo que empatar na Vila Belmiro para garantir a sua vaga na primeira divisão. Chega de falar do passado, vamos falar do presente. Como chega o adversário do Cuiabá nesta rodada por confronto? Na segunda-feira, o Palmeiras enfrenta o seu pior momento na temporada. Felipe, só foi uma eliminação, calma, vamos com calma. Não é só por isso que o Palmeiras enfrenta o pior momento da temporada. É porque o Palmeiras não vence no Campeonato Brasileiro desde o dia 20/6. O Palmeiras não vence há exatamente 3 partidas. E se eu falar pra você que o Palmeiras não vence há 3 partidas, não, mas pegou o Galo, pegou o Flamengo, pegou o Internacional, o Atlético Paranaense, que ocupa as primeiras posições. Não, o Palmeiras não vence há 3 partidas, não vence desde aquela virada em cima do São Paulo no Morumbi. Enfrentou 2 adversários muito difíceis, né? Fortaleza e Avaí, ambos fora de casa, empatou com o Avaí por 2-2, tomando 1-0, virando, então cedendo um empate. E empatou no último domingo em 0-0 com o Fortaleza no Castelão, em jogo que o Fernando Miguel brilhou, que Everton fez defesas importantes e que acabou a luz. A outra partida foi na Allianz Parque há 2 sábados atrás, derrota para o Atlético Paranaense de Felipão 2-0. Naquela ocasião, o Atlético saía da 7ª para a 2ª posição, posição que agora ocupa agora a 3ª posição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras entra mais pressionado também pela eliminação, apesar do bom futebol na Allianz Parque, para o seu rival São Paulo. Derrota nos pênaltis. E o que prejudica ainda mais o momento do Palmeiras é que no sábado foi liberado os áudios e os vídeos da cabine do VAR e a gente percebeu que houve mais um erro grotesco da arbitragem brasileira. Não analisaram o impedimento do Caleri no início da jogada. Gol do São Paulo de pênalti, gol de Luciano, classificação do tricolor nas cobranças de pênaltis com o Verón, o Wesley perdeu no último pênalti, se não me engano. O São Paulo se classificou e eliminou o Palmeiras, coisa que não acontecia há bastante tempo. Na Copa do Brasil, por exemplo, o São Paulo só perdeu uma vez para o Palmeiras, que foi na última quinta-feira. Então o momento do Palmeiras não é dos melhores. E o Verdão pode entrar na segunda-feira em campo, já ocupando a 3ª colocação, caso Fluminense e o Galo
vençam na rodada. O Galo pode passar em um ponto o Palmeiras e o Fluminense pode empatar em pontos com o Verdão. O Galo enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos. Uma vitória no Newton Santos não seria um dos resultados mais difíceis, até pelo péssimo momento do Fogão. Já o Fluminense tem uma tarefa muito difícil: ir ao Morumbi e impor ao São Paulo a segunda derrota no Morumbi no Campeonato Brasileiro. A primeira foi para o próprio Palmeiras. Então, a missão do Fluminense é mais difícil. Mas o Galo vencer pode tirar a liderança do Verdão. Há 2 meses atrás, quando o Palmeiras assumiu e abriu até mesmo 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, teve gente por aí que garantiu que o Palmeiras era o campeão. Hoje, a vantagem é de apenas 1 ponto. Chega de falar do lado menor, do lado verde menor da disputa. Vamos falar do Dourado agora. O Dourado vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. 2 vitórias muito emocionantes, sendo até podendo quase matar o torcedor do Dourado do coração. A primeira foi diante do Avaí, no estádio da Ressacada. O Cuiabá não perde para o Avaí na Ressacada em nenhum confronto que fez. Jogou apenas 3 vezes, empatou uma, ganhou a segunda nesse ano. Virando em cima do Avaí, que fazia e faz um belo campeonato. Naquela ocasião estava brigando para entrar no G6. Vitória em cima do Avaí na Ressacada, recebeu no último domingo do Botafogo, vitória por 2-0, fazendo 1-0 rápido, até sofrendo uma leve pressão no final do primeiro tempo, mas dominando a partida, fazendo gol, tendo impedido, expulsão do Botafogo, um jogo terrível para o Fogão. Na reta final, André Luiz fez o 2-0. O Cuiabá veio num bom momento, elevou a sua moral, saiu da zona de rebaixamento. Caso vença o Palmeiras amanhã no Allianz Parque, pode chegar à melhor marca das últimas 6 rodadas. Chega à 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Caso haja uma tragédia, amanhã o Cuiabá termina na 18ª posição. Torçamos para que não haja tudo isso, porque há 3 adversários atrás do Cuiabá. Ceará, Atlético Goianiense, Coritiba, que já jogou, e América. Então, esses 3 adversários, só 2 podem passar o Cuiabá. Depois eu vou passar os resultados certinhos na tela. O Cuiabá precisa torcer que não haja vitória dos adversários. O campeonato é uma sanfona, mas não uma bem aberta, uma bem fechada. A diferença do 18º para o 9º é de apenas 4 pontos. Então o Campeonato Brasileiro está muito sanfonado, bem perto. As equipes com uma vitória boa podem sair da parte de baixo para a parte de cima da tabela. Então o Cuiabá deve manter o mesmo time para o confronto diante do Palmeiras. E um dado interessante, uma estatística interessante, para você aí ficar pensando: quando o Cuiabá e o Palmeiras se enfrentaram na temporada passada na Allianz Parque, o Jorginho entrou com um sistema praticamente idêntico ao que o Antônio Oliveira deve usar amanhã, com 5 meio-campistas. Um volantão, naquela época era o Auremir, depois o Camila entra no jogo, 4 homens de criação e apenas um homem lá na frente. A única diferença é que o Jorginho entrou com o Gênison lá na frente e depois pôs o Osman para correr. O Cuiabá entra com o Rodriguinho de falso 9 e o Alisson pela ponta. Quando o Rodriguinho sai da área, o Alisson infiltra. Essa é uma diferença dessas equipes, assim, brutamente falando. Óbvio que tem muito mais diferença. Mas o Cuiabá veio no momento melhor nessa temporada do que quando foi a Allianz Parque em 2021. Então, o torcedor do Cuiabá deve ficar tranquilo. Caso perca na Allianz Parque, não é um resultado tão assim difícil de engolir. Até porque nós estamos enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro. Então, isso é tudo que você precisa saber sobre Cuiabá e Palmeiras. Onde assistir? Infelizmente, só no Premier para você que está aqui em Cuiabá. Se você está em São Paulo, vai para Allianz Parque, obviamente. Mas um bom lugar para você assistir e prestigiar o Dourado, comer uma comida, um espetinho do nosso papito delicioso. Você que gosta de beber uma cervejinha, tomar um refri, vá à sede da Raça Cuiabana prestigiar a maior torcida do Cuiabá. Nesta segunda-feira teremos uma linda festa da Fúria e da Raça, levando até o torcedor assistir e sentir a atmosfera de um estádio mesmo não estando neles. Então, compareça à sede da Raça Cuiabana se você estiver de boa amanhã para assistir o bom resultado do Cuiabá. Até o empate nós estamos aceitando diante do Palmeiras no Allianz Parque. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. Segue a gente nas nossas redes sociais, @Canal da Coruja, Instagram, Facebook e Twitter são o mesmo,
no TikTok, n.coruja. Valeu, galera, e até a próxima.